Olá, pessoal. Voltei depois de algum tempo. Hoje quero trazer uma pequena meditação a respeito de um texto que o apóstolo Paulo trata em uma de suas cartas. Lembrando que o apóstolo Paulo ele é apóstolo de Jesus, foi apóstolo de Jesus, mas antes disso ele era um feroz perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos, aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Né? Lembrando que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus, mas os discípulos permaneceram, alguns se tornaram apóstolos e começaram então a pregar o evangelho na região de Israel ali, no Oriente Médio, onde que hoje é o Oriente Médio. Só lembrando que também então Paulo era fariseu, ele perseguia mesmo os cristãos, e numa dessas suas idas a Damasco, atrás dos cristãos, ele teve uma epifania, teve uma revelação, uma luz apareceu, uma voz falou com ele, e era o Senhor Jesus ali se manifestando, ele cai, fica cego, e depois ele se converte então ao cristianismo, e se torna, se não, um dos maiores expoentes da fé cristã, razão pela qual hoje eu posso falar com você aqui sobre esta fé, razão pela qual o Ocidente inteiro foi impactado pela sua mensagem. Então, Paulo é um dos principais expoentes dessa fé. Quando Paulo começou então a pregar o evangelho, ele primeiramente pregava, claro, para os seus, para os judeus. Ele era judeu, era muito fácil ele se comunicar com o judeu. Lembrando que Paulo falava algumas línguas, segundo os estudiosos, grego, hebraico e provavelmente o aramaico também. E ele então tinha fácil, ele era cidadão romano, ele tinha fácil acesso às várias cidades por onde ele viajava, ele conseguia se movimentar com uma certa facilidade por ter essa cidadania romana. Ele fez algumas viagens missionárias, entre as quais ele passava por algumas cidades na Ásia Menor. E nessas vindas e vindas, ele acaba então passando por Tessalônica, junto com alguns discípulos que lhe acompanhavam na época, que era Timóteo, por exemplo, Silas em alguns momentos. E depois que ele passava por ali, ele começava a ter um feedback de como a situação estava. Né? Ele plantava as igrejas, os irmãos ali se congregavam, se reuniam, ficavam então professando a fé, vivendo em comunhão, em unidade, repartindo o pão, essas coisas todas. E aconteciam que por vezes as coisas saíam um pouco fora do eixo, né, conforme relatos que ele vinha tendo de outras pessoas e tudo mais. Então as cartas de Paulo, né, elas procuravam orientar, dar um sentido, dar um regramento para as condutas dos irmãos que iam se convertendo à fé cristã. Vinham judeus e também vinham aqueles que não eram judeus, que eram conhecidos como gentios. E nessa história toda, muita gente se convertia e acontecia que eles achavam que a volta de Jesus era iminente, que poderia acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Isso faz lembrar um certo evento que a gente teve agora em 2022, né, as eleições, e que o candidato perdedor ele não aceita muito bem a derrota e as pessoas que votaram nesse candidato que foi derrotado acreditam que ele vai fazer alguma coisa, né? Em 72 horas ia fazer, acabou não. fazendo. Então, tinha outra data, essa data passou, também não aconteceu nada, e assim já se passaram mais de 40 dias que terminou a eleição, e as pessoas ainda estão acreditando que alguma coisa vai acontecer. Então, as pessoas têm essa expectativa que algo vai acontecer que reverta o resultado das eleições em 2022 aqui no Brasil. E naquela época de Paulo também, no início dos anos mais ou menos ali 40, 50 da era cristã, as pessoas também acreditavam piamente que Jesus ia voltar de maneira imediata, né? Era iminente a volta de Jesus. E por conta disso, algumas delas faziam algumas coisas assim que eram estranhas, e que Paulo então teve que corrigi-las. Então eu vou ler uma passagem do Novo Testamento, onde que Paulo fala de uma determinada situação e por que que ele orienta essas pessoas a agirem de uma maneira diferente das quais elas estavam agindo, tá? Isso está relacionado com o trabalho. Então eu vou ler para vocês a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6 em diante.
2 Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade grega, né? Falavam em grego. Essa cidade ela teve esse nome em homenagem a uma minha irmã de Alexandre o Grande. Então vou passar a ler para vocês 2 Tessalonicenses 3, 6 em diante. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesado a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer exemplo em nós mesmos para vocês nos imitar. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que dentre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aqui tem uma das famosas frases assim, de efeito que a gente fala na Bíblia, que é assim: quem não quer trabalhar, que não coma. Né? Mas por que então que Paulo disse isso? Porque justamente os tessalonicenses eles estavam deixando as suas atribuições, os seus afazeres, estavam deixando de trabalhar porque eles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar a qualquer momento. Então Paulo ele trabalha essa situação, ele exorta os tessalonicenses. Não é bem assim, meus queridos. Enquanto Jesus não vem, vocês continuem fazendo os seus afazeres. Vocês continuem a trabalhar, continuem a executar os seus ofícios, porque o próprio Paulo, depois num texto que eu vou ler mais para frente, explica melhor isso, ele mesmo, quando ele pregava o evangelho, ele tinha uma habilidade de fazer tendas ou trabalhar com couros, e ele então trabalhava para não trazer peso, quer dizer, para não ser um fator assim, de despesa para a comunidade na qual ele estava ali inserido. Então, assim, naquela época, algumas pessoas viviam assim, né? Eles não queriam mais trabalhar. E Paulo tem que corrigir esse modo de pensamento, esse comportamento inadequado. Por que estava acontecendo? Como muita gente que tinha capacidade, que tinha saúde, que tinha condições de estar exercendo uma atividade laborosa e assim ajudando a comunidade, estava deixando de trabalhar. Acontecia que sobrecarregava aqueles que estavam trabalhando e que precisavam trazer o sustento para suas famílias, para a comunidade, para a igreja local. Então, hoje em dia também, por que não? Vamos contextualizar para os nossos dias. Se você, então, quiser comer, se você quiser ter alguma coisa, se você quiser adquirir alguma coisa, trabalhe. Se você está servindo na igreja e tem condições de ter um trabalho fora dela, trabalhe e sirva na igreja. Agora, se realmente se é seu ofício é o de estar servindo na igreja de tempo integral e não tem condições de ter um salário, uma renda fora dali, evidentemente que a igreja vai custear o seu trabalho, a sua vocação, a sua missão. Mas o importante é não perder o foco de que é necessário ter uma atividade, é necessário ter um trabalho. E, se possível for, melhor ainda, necessário trabalhar para não sobrecarregar aqueles que, ou não sobrecarregar a igreja, não sobrecarregar os irmãos. A igreja tem despesas, a igreja tem que pagar suas contas, e se você
acaba, digamos assim, por não querer contribuir, não querer ajudar de alguma maneira que a igreja se sustente, fica difícil então esta situação. Então utilize seus dons, seus talentos para continuar trabalhando de tal forma que não sobrecarregue os demais e você tenha condições de se sustentar, mas também de ajudar a sustentar aqueles que, por alguma ocasião na vida, não têm condições de estar trabalhando e que precisam da ajuda. Às vezes a ajuda do governo ela vem, às vezes ela vem, mas não é o suficiente. E se você tem essa oportunidade de ajudar, aí sim você ajuda. Sem perder também essa expectativa que os tessalonicenses tinham, que é correta, que se refere à volta de Jesus Cristo, isso nós também devemos ter essa viva esperança. Já que Cristo ressuscitou, ele prometeu que vai voltar. E isso vai acontecer. Então é importante a gente também ter essa viva esperança, trabalhando sempre com os olhos voltados para essa expectativa, para essa realidade de que vai acontecer. Então eu quero também aqui compartilhar o texto que Paulo fala dele mesmo servindo aos irmãos. Deixa eu lembrar aqui. Atos... 1 Tessalonicenses 2,9. Aqui diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. É Paulo falando novamente na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então, para evitar viver à custa deles, eles trabalhavam com muito trabalho, labor, noite e dia, trabalhando. Também em Atos capítulo 18, Paulo fala um pouco dessa sua vocação, dessa sua capacidade para o trabalho. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado à Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, a mesma profissão que tinha Priscila e Áquila, Paulo também sabia fazer tendas. Alguns comentaristas bíblicos falam que fazer tendas era trabalhar com couro. Tem um texto interessante que eu quero ler para vocês também, de um livro que se chama Estudo Panorâmico da Bíblia, da Henrietta Mears, que é um comentário a respeito dessa passagem, né, que Paulo, que a gente acabou de ler ali, é o texto principal de Paulo em Tessalonicenses, que ele fala que quem quiser comer que trabalhe, tá? Na página 475 do livro da Henrietta Mears. Vamos lá. Alguns pensavam que porque Cristo estava por vir, eles deviam largar os negócios e não trabalhar mais, julgando-se no direito de ser sustentados pelos irmãos que tinham recursos. Paulo não deixou de trabalhar enquanto lhes pregava o Evangelho. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Qualquer ideia que leve o homem a negligenciar o trabalho para a sua manutenção não é de Deus. Assim, Paulo mostrava-se, entretanto, muito severo em condenar os que, sendo capazes de trabalhar, se recusassem a fazê-lo. Está aqui no comentário do Estudo Panorâmico da Bíblia. Enfim, era essa pequena meditação que eu tinha para vocês hoje, no sentido de que a gente mantenha viva a esperança na volta de Cristo e nós, tendo a capacidade, tendo a oportunidade de exercermos o nosso trabalho, seja para a manutenção do nosso lar, da nossa casa, da nossa própria manutenção, mas também, se você exerce alguma atividade numa comunidade cristã, voluntariamente, e tem essa possibilidade de não precisar depender dos honorários da igreja, é um favor que você faz à Igreja de Cristo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero voltar a continuar aí agora, né, no passado, aí, um período de tempo, conseguir trazer mais vídeos para vocês. Um abraço, até a próxima e Deus abençoe a todos.